O governo anunciou hoje os valores do programa que cria uma bolsa para combater a evasão escolar no ensino médio. Cada aluno vai poder receber até R$ 9.200. O Pé de Meia vai beneficiar estudantes de baixa renda da rede pública, de 14 a 24 anos, de famílias inscritas no CAD Único. A prioridade será para alunos que no início do ano letivo já estejam inscritos no Bolsa Família. A lei que institui o Pé de Meia foi sancionada há 10 dias e entrou em vigor hoje, com a assinatura do decreto que regulamenta o programa. A cada ano, o governo vai pagar R$ 2.000 por aluno em 10 parcelas de R$ 200 que podem ser sacadas mensalmente. A primeira é um incentivo à matrícula e outras 9 vão depender da frequência do aluno em pelo menos 80% das aulas. Além desses R$ 2.000, a cada ano de aprovação, o aluno vai ter direito a mais R$ 1.000 que serão depositados numa poupança. Esse dinheiro só vai poder ser sacado depois que o aluno receber o certificado de conclusão do ensino médio e participar de avaliações educacionais como o SAEB. No terceiro ano, se o aluno fizer o Enem, ele vai receber mais R$ 200. O total por estudante pode chegar a R$ 9.200. Cada estudante terá uma conta poupança, que será aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal. Ninguém precisa correr para o banco, mas é necessário incluir o CPF já no ato da matrícula. Segundo o MEC, 480 mil alunos desistem do ensino médio a cada ano. O Pé de Meia é incentivo para matrícula, frequência, conclusão e para o Enem. Uma estratégia para melhorar o desempenho do aluno e combater a evasão escolar. Mas quem descumprir os requisitos, reprovando 2 anos seguidos ou abandonando os estudos, por exemplo, será desligado do programa. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que os recursos para o programa já estão garantidos e que espera começar a pagar os estudantes até o fim de março. Até 2026, serão 20 bilhões de reais com o Pé de Meia. O presidente Lula reafirmou que o objetivo do programa é evitar que os alunos abandonem a escola. É o investimento mais extraordinário que um país pode fazer. Não existe nada igual. Investir em educação e investir em cultura é a gente salvar uma cidade, um estado e um país. Todas as conquistas proporcionadas pela educação têm valor por uma vida toda, mas algumas são verdadeiramente especiais. Não chora, não. Contar as lágrimas da dona Andréia é tarefa impossível, mesmo para quem é fera em matemática. São lágrimas de alegria que ela não para de derramar no ombro da filha, a Fernanda, que está contando os segundos que faltam para entrar no avião e começar a ganhar o mundo. E se com uma facilidade minha, que é matemática, eu consigo viajar para Disney, conhecer a NASA, o que me impede de, sei lá, conseguir uma carreira que eu gostaria? Essas coisas que às vezes a gente para e pensa que não é possível, agora, atualmente, eu vejo que é. O futuro da Fernanda e de outros 140 alunos de escolas municipais do Rio está iluminado por essa medalha de ouro, conquistada na Olimpíada Carioca de Matemática. O prêmio, uma viagem para os Estados Unidos paga pela Prefeitura do Rio, já estava no regulamento desde o início, mas foi surpresa para muitos, principalmente para Mariana. Assim, a minha professora, ela sempre acreditou muito em mim. Só que eu nunca acreditei muito em mim. Eu achei que era uma prova normal, um teste, assim. Aí foi que ela me ligou falando, você ficou em primeiro lugar na Olimpíada de Matemática. Eu falei, ué, mas quando que eu fiz essa prova? Aí ela me explicou que tinha me colocado para fazer essa prova sem eu saber. A professora tinha boas razões para não deixar a Mariana nervosa com nada. A menina medalhista de ouro tinha 15 anos quando fez a prova e estava no 7º mês de gravidez. Miguel!
Hoje, a Mariana faz as malas de coração apertado. O filho vai completar 1 ano na semana que vem, enquanto ela estiver fora. Olha a mala da mamãe. Fui pra escola até os 8 meses, grávida. Porque eu falei pra minha mãe que mesmo eu tendo um filho, eu não ia parar de estudar. Porque agora eu também não ia pensar só no futuro meu, e sim no futuro pra ele também. De avião, o futuro chega mais depressa. É hora da viagem desses talentos da matemática. Uma viagem internacional, a primeira da vida deles. Uma semana longe de casa, longe dos pais, conhecendo uma cultura diferente. É ao mesmo tempo uma grande aventura e um desafio e tanto. Mas no caso desses adolescentes, é um desafio muito bem calculado. A turma que conta os números agora vai ter muita história para contar. O passeio nem começou e já é inesquecível. Essas lágrimas são do quê? De orgulho, amor e saudade que eu vou sentir dele. Mães, pais, irmãos, unidos pelas lágrimas e pela certeza de que a educação é o único caminho. Com certeza, através do estudo, do esforço, dá para conseguir isso e muito mais. Isso é só o início. A jornada é longa, mas com uma passadinha na Disney fica muito mais agradável. Aproveitando a oportunidade para dar os parabéns aos alunos da Prefeitura do Rio, vencedores das Olimpíadas de Matemática, que merecidamente estão indo desfrutar do seu prêmio na Disney. Parabéns a todos. Faltam exatamente 6 meses para a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris. A grande luta do Wanderson Oliveira neste semestre será pela vaga olímpica. Em Paris, ele quer ter a chance de buscar a medalha que não veio na última edição dos Jogos. Bati na porta, na trave, cheguei nas quartas de finais, mas que eu vou transformar em uma ferramenta bem forte para mim, chegar no pré-olímpico agora. O Brasil já garantiu 143 atletas nos próximos Jogos. No caso do boxe, 2 torneios pré-olímpicos ainda serão disputados até junho e cada modalidade vai ter um processo diferente nessa reta final de classificação. O futebol masculino é simples. Um único campeonato, que começou nesta semana, dará vaga para as 2 melhores seleções sul-americanas. Em alguns esportes, os atletas precisam somar pontos no ranking mundial ao longo do ciclo ou alcançar um determinado índice olímpico, como no atletismo e na natação. Dos atuais campeões olímpicos, Rebeca Andrade, da ginástica artística, Isaquias Queiroz, da canoagem e Martine Caena, da vela, já se classificaram. Outros medalhistas ainda estão na briga. Considerando todos os processos e critérios, haverá brasileiros disputando vagas em 30 modalidades diferentes até as Olimpíadas. Esses Jogos de Paris têm uma diferença em relação aos Jogos de Tóquio, não só nos Jogos, mas nos pré-olímpicos também, né? Porque os eventos classificatórios para Tóquio, naquele último ano, ocorreram também sem a presença de público. E agora não, agora a gente tem o público participando, então essa diferença toda faz com que a gente tenha que estar mais atento aos pequenos detalhes para conseguir alcançar uma das metas, que é o classificar o maior número de atletas numa edição de Jogos Olímpicos. Em 2021, a pandemia de Covid afastou o público dos eventos esportivos. O Brasil conseguiu classificar 301 atletas para as Olimpíadas de Tóquio. A meta para Paris é chegar a 330. E este fator da torcida pode ajudar, por exemplo, o basquete feminino, já que o Brasil será uma das sedes do Pré-Olímpico Mundial agora em fevereiro. A sensação de poder jogar em casa com a nossa torcida a nosso favor é gratificante, é super emocionante. Estamos treinando muito para poder chegar lá, dar o nosso melhor. Para os atletas que já têm uma medalha para chamar de sua. Para outros que entrarão na disputa pela primeira vez. E para quem busca uma nova oportunidade, agora só faltam 6 meses. O atleta que está indo para a classificatória, ele está pensando primeiro na classificatória. Pegar aquela classificação, depois ir em busca da medalha olímpica. O rei Charles passou por uma cirurgia na próstata. Um comunicado do Palácio de Buckingham afirmou que o rei está feliz em saber que a divulgação do diagnóstico dele teve um impacto positivo na conscientização sobre a saúde pública. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo o Janeiro Branco.
E isso direciona as atenções para o cuidado com a saúde mental. Na maior cidade do país, a regra é a pressa. Mas no caminho do metrô vem o convite para parar. A pausa é para pensar na própria vida. É um projeto que ajuda pessoas que enfrentam depressão, ansiedade, problemas de ordem de saúde mental de maneira geral. Os voluntários já sofreram com esses problemas e hoje oferecem apoio. No fim da conversa, um abraço e uma palavra de estímulo muito bem-vinda depois de um dia difícil. Escolha não desistir. Já venceu muitas situações e vai vencer mais essa. Tô emocionada. Era o que eu precisava ouvir. Porque tem gente que, como eu, assim, tá num dia ruim, precisa disso. Precisa, às vezes, desabafar. A pessoa tá num dia ruim, a pessoa precisa desabafar, assim, com qualquer pessoa, né? A ajuda é que vai até quem precisa. E muita gente nem sabia que estava com tanta necessidade de conversar sobre os próprios sentimentos. Iniciativas como essa querem despertar a atenção das pessoas para a importância de falar sobre saúde mental e de não ignorar os sinais de que alguma coisa não está indo bem. Oficializada por lei federal em 2023, a campanha Janeiro Branco é dedicada ao tema. Este shopping de Curitiba espalhou mensagens de conscientização. Em Santarém, no Pará, uma blitz chamou a atenção para a saúde emocional. No ano passado, até outubro, o SUS fez quase 440 mil atendimentos de pacientes com depressão, ansiedade ou pânico. 10% a mais do que durante todo o ano de 2022. Os afastamentos do trabalho por transtornos mentais aumentaram 37% de um ano para o outro. O transtorno misto ansioso e depressivo ficou em 9º lugar entre as doenças com mais trabalhadores afastados. A gente precisa falar sobre saúde mental enquanto há tempo, no sentido de gerar esperança, há tempo para se cuidar da saúde mental, mas gerar também essa sensação de emergência. É preciso falar sobre isso antes que os números piorem. Nesta unidade de saúde dedicada a idosos em São Paulo, a saúde mental está no foco da maioria dos atendimentos. A gente percebe muito o quanto eles sofrem em relação ao processo de envelhecimento ao longo do tempo, das perdas, perda de funcionalidade, acho que é uma das coisas que mais devasta a vida das pessoas, perda de autonomia, perda de independência. Os cuidados vão além de medicações e terapia. São oferecidas também palestras e atividades para mexer o corpo. A música, a dança e novas amizades fizeram a dona Marli e o seu Gígio afastarem o risco da depressão. Redescobriram a alegria. Agora eu sorrio, nossa, eu me divirto, eu estou vivendo. Você vai se conhecendo e sentindo que você é amada, porque eles te dão muito amor. Você só precisa descobrir o espaço para se sentir feliz e sair daqui feliz. Eu acho isso importante. A seguir, como o calor extraordinário do fim do ano passado afetou o consumo de energia no Brasil. O calor excessivo do fim do ano passado para cá fez o consumo de energia atingir o pico antes do período normal no Brasil. A paulista Mariana veio morar no Rio em maio do ano passado e se preparou para o calor. Quando a temperatura subia, ela colocava bolsas de gelo e água nesse compartimento do ventilador para amenizar o ambiente dentro de casa. Eu me senti dentro de uma air fryer, basicamente. Brasileiros de norte a sul sofreram com ondas de calor fora do normal. Em outubro e novembro, o Rio teve dias em que a temperatura passou dos 42 graus Celsius e uma sensação térmica acima dos 50 graus. A Mariana pretendia enfrentar o calor habitual do Rio com esse pequeno climatizador que pode resfriar o ambiente, mas acabou surpreendida pelas temperaturas extremas registradas principalmente a partir de setembro. E como muita gente, correu para comprar o ar-condicionado, equipamento que fez disparar o consumo de energia no Brasil. Eu custei muito para encontrar ar-condicionado, todo mundo procurando. Estava bem difícil de encontrar, principalmente de janela. Estudo da empresa de pesquisa energética mostra que em novembro do ano passado, o consumo residencial aumentou 14,2%
em comparação com o mesmo mês de 2022. O consumo no comércio cresceu 11,2%, enquanto que na indústria esse crescimento foi de apenas 3,7%. O diretor da EPE diz que os dados mostram uma mudança radical no consumo. Usualmente, esse aumento ele vem basicamente no período de maior consumo histórico que a gente tem, que é dezembro, janeiro, fevereiro e março. Entretanto, no ano passado foi verificado esse aumento em outubro, em novembro especialmente, como a gente publicou. O professor Nivaldi de Castro, da UFRJ, explica que esse consumo de energia só tem uma explicação: as ondas de calor cada vez mais frequentes. Nós não temos nenhum risco de apagão. O que nós temos é o risco da crise climática, que eleva a temperatura e faz com que o consumo de energia elétrica residencial e comercial cresça bem acima do crescimento do PIB, que era a variável mais tradicional de correlação entre demanda de energia e atividade produtiva. Vamos então ver se amanhã vai fazer calor em todo o Brasil. A Eliana Marques vai contar pra gente. Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner, e boa noite para você. Neste momento, as nuvens mais carregadas estão nessa faixa que se estende do Acre à Bahia. E também há muitas instabilidades no norte do Espírito Santo e de Minas Gerais. Nas cidades mineiras de Tumiritinga e Governador Valadares, faltam poucos centímetros para o Rio Doce transbordar. Amanhã em Minas, os temporais se espalham do norte ao leste do estado e podem atingir áreas do Espírito Santo e do norte do Rio de Janeiro. Também há previsão de chuva forte no norte de Goiás e de Mato Grosso, em parte de Rondônia, do Acre, do Amazonas, do Pará e no Tocantins, no sul do Maranhão, do Piauí e em praticamente toda a Bahia. Em Salvador, Brasília, Belo Horizonte e Vitória, há possibilidade de chover muito. À tarde, as temperaturas variam de 24 a 29 graus. No norte do Brasil, a chuva se concentra mais ao sul da região, principalmente onde o mapa está rosa. Palmas é a capital com risco de mais chuva. É tanta água que as tempestades podem registrar o dobro do esperado em Porto Velho e Rio Branco. As máximas previstas são de 27 e 29 graus. Pancadas de chuva de verão também em Macapá, Belém e Teresina e no leste do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Sol o dia todo nas cidades gaúchas, que ficam na metade sul do estado, além do norte de São Paulo, do Triângulo Mineiro, do sul de Goiás, de parte de Mato Grosso do sul de Mato Grosso e de Roraima. Boa Vista e Cuiabá ficam ensolaradas e faz calor de 36 e de 38 graus. Em Maceió, - 34, em Aracaju, 33. 29 graus em Manaus e Goiânia, 28 em Porto Alegre e 26 graus em Florianópolis. Curitiba deve ser a capital mais fria, com mínima de 14 graus. 4 abaixo da média. Durante o dia, 22 graus, 5 a menos do que o normal para o mês. O sábado também começa frio em São Paulo, 16 graus. Mas com o passar do dia, fica agradável, com 26 graus. A expectativa é de pouca chuva. No Rio de Janeiro, chove menos do que hoje e tem chance de esquentar mais, 28 graus. Até amanhã, Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, negou que o governo pretenda agir para levar o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, ao comando da mineradora Vale. Silveira disse que o presidente Lula nunca se disporia a interferir diretamente numa empresa de capital aberto, como a Vale. Nos últimos dias, investidores reagiram mal a rumores sobre uma suposta intenção do governo nesse sentido. Hoje, as ações da Vale subiram 1,67%, colaborando para a alta de 0,62% no Ibovespa. Na semana que vem, o Conselho de Administração da Vale deve se reunir para escolher o presidente da companhia. Na França, agricultores fizeram novos protestos para pressionar o governo a socorrer o setor. Eles bloquearam com tratores a ligação de Paris à cidade de Lille e a fronteira com a Espanha.
Os agricultores afirmam que não conseguem cobrir os custos de produção. O governo anunciou que vai subsidiar o diesel. E o novo primeiro-ministro, Gabriel Attal, declarou que é contra o acordo do Mercosul com a União Europeia. A França é o principal produtor agrícola do bloco europeu. A seguir, sem mencionar um cessar-fogo, o Tribunal da ONU decide que Israel deve tomar medidas contra atos de genocídio em Gaza. Chega! Agora você vai emagrecer. Chega de dizer amanhã eu começo. Chega de ficar com preguiça. Você vai começar hoje. Vamos! O objetivo não vem até você. Então corra atrás do seu objetivo e não tire os olhos dele. Quantos quilos você quer emagrecer? 5, 10, 20? Não importa. Vou te dar um conselho. Eu demorei para aprender isso, mas descobri que você pode perder quantos quilos quiser. Agora está na hora de mudar sua vida. Se ninguém mais acredita que você vai emagrecer, então mostre para eles que todos estão errados. Lembre-se de todas as vezes que alguma pessoa chegou e disse como você engordou e atirou uma piada de mau gosto. Mas todos sabem, o motivo mais importante de estar no peso ideal é ter uma boa saúde. Você sabe quantos problemas estar acima do peso causa? Estar obeso causa mais pretensão a desenvolver problemas como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, depressão, artrite, dentre outras que nem vou falar aqui para não chocar você. Eu quero ter saúde. Para isso eu faço tudo o que for preciso. Você não precisa ir rápido. Você apenas precisa começar. Mas espera aí. Vá com calma. Não saia desse vídeo fazendo tudo que é dieta louca, fazendo jejuns de muitas horas, tomando tudo que é remédio que promete emagrecer. Para emagrecer de forma saudável, você vai precisar mudar seus hábitos alimentares. E eu vou ajudar você. Organizações não governamentais divulgaram hoje um relatório em que afirmam que as ações do governo federal brasileiro não conseguiram acabar com o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. A área impactada pelo garimpo ilegal no território Yanomami cresceu menos no ano passado se comparado aos últimos anos. 7%, 6 mil hectares de devastação. Mesmo assim, depois da emergência em saúde pública decretada pelo presidente Lula, há exatamente um ano, a situação ainda preocupa. Os dados da Utucara Associação Yanomami, com apoio do Instituto Socioambiental e do Greenpeace Brasil, indicam que a crise humanitária persiste. Os garimpeiros não foram totalmente expulsos. A desnutrição e a malária continuam. Estevão Benfica, geógrafo do Instituto Socioambiental, afirma que houve um relaxamento das ações de repressão. As operações passaram a ser menos regulares, né? Passou um sinal de que era possível manter as coisas operando dentro do território, né? Mas no segundo semestre, tanto os relatos de área quanto as imagens por sensoramento remoto indicam uma retomada do crescimento da área impactada pelo garimpo, né? No primeiro semestre do ano passado, as ações do governo retiraram 80% dos invasores. No segundo semestre, muitos voltaram. Garimpeiros recuperaram pistas clandestinas para aviões, começaram a explorar longe dos rios e passaram a usar novas tecnologias de comunicação para escapar das operações. Segundo o relatório, pelo menos 7 indígenas morreram em confronto com garimpeiros. O documento mostra ainda que a presença dos garimpeiros ilegais dificulta o acesso a serviços de saúde. Com medo, profissionais têm evitado fazer visitas a muitas aldeias. No ano passado, 129 indígenas Yanomami morreram de doenças infecciosas, parasitárias e respiratórias. Mais de 40% de todas as mortes no período. Em média, são quase 2 mil casos de malária por mês e a cobertura vacinal não atingiu nem metade das crianças até 4 anos. Organizações não governamentais cobram um plano de proteção territorial e, principalmente, a retomada das operações para a retirada de garimpeiros do território.
Esse aqui é o papel do policial. Não é para pegar a garimpeiro que está estragando a nossa terra-mãe, não é para levar para a casa dele, não. Depois ele volta. Depois ele volta para continuar derrubar, continuar sujando água. O governo já anunciou a presença permanente das Forças Armadas e da Polícia Federal na região. O Ministério da Saúde afirmou que desde janeiro de 2023 aumentou o efetivo de profissionais, dobrou o investimento em ações de saúde e trabalhou para garantir a assistência e combater as principais doenças. E que, com a reabertura dos 7 polos base fechados por ações criminosas, totalizaram 68 estabelecimentos de saúde. O Ministério dos Povos Indígenas afirmou que o governo federal investiu mais de R$1 bilhão para o enfrentamento da emergência, com 340 acampamentos destruídos, redução de 85% das áreas para mineração ilegal e queda de 50% do desmatamento. E que o presidente da República determinou a abertura de novo crédito de R$1 bilhão e 200 milhões destinado à nova etapa da operação. O Ministério da Defesa afirmou que houve a distribuição de cerca de 766 toneladas de alimentos, 3.029 atendimentos médicos e 205 evacuações aeromédicas, que os militares detiveram 165 suspeitos e que em 2024 as Forças Armadas transportarão mais 15 mil cestas de alimentos para o território indígena. A Corte Internacional de Justiça determinou que Israel tome todas as medidas necessárias para evitar que atos de genocídio sejam cometidos contra palestinos em Gaza, mas não pediu o cessar-fogo do conflito. O principal órgão judicial das Nações Unidas divulgou hoje a decisão sobre um pedido apresentado pela África do Sul em dezembro. São medidas emergenciais relacionadas à guerra de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza. A Corte de Haia, na Holanda, decidiu que Israel deve impedir que atos de genocídio sejam cometidos, garantir que as forças israelenses não cometam tais atos, impedir ou punir a incitação pública de genocídio palestino na faixa de Gaza, permitir a entrega de serviços básicos e assistência humanitária no território, preservar as evidências de alegados atos de genocídio e enviar no prazo de até 1 mês um relatório comprovando que adotou as medidas determinadas. A Corte não pediu um cessar-fogo imediato no conflito em Gaza, que era outra demanda da África do Sul. Os juízes afirmaram que o órgão tem jurisdição para julgar o caso e negaram o pedido de Israel para que fosse arquivado. O governo sul-africano acusou Israel de estar cometendo genocídio em Gaza, violando a Convenção Internacional das Nações Unidas de 1948. Os dois países assinaram o documento que define o crime como atos com a intenção de destruir total ou parcialmente um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Essa decisão deve levar anos para ser julgada, segundo especialistas. Apesar de as decisões de hoje da Corte Internacional de Justiça serem obrigatórias, elas são difíceis de serem implementadas porque precisam ser aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU, onde os Estados Unidos, aliados de Israel, têm poder de veto. A África do Sul afirmou que a decisão foi uma vitória decisiva para o Estado de Direito e o direito internacional e disse que espera que Israel cumpra com o determinado. O Ministério das Relações Exteriores palestino declarou que a decisão é um lembrete importante de que nenhum país está acima da lei. O primeiro-ministro de Israel afirmou que o país vai continuar a se defender seguindo o direito internacional e que a guerra é contra os terroristas do Hamas, não contra os civis palestinos. Do lado de fora da corte, houve manifestações dos dois lados. Quero que a ajuda humanitária chegue realmente ao povo de Gaza, em vez de ser roubada pelo Hamas, como todos sabemos.
disse o israelense Arbel. Estou muito decepcionado porque o povo palestino vive sob ocupação há 75 anos e essa era a única maneira de obter justiça, afirmou o palestino Amini Ibrahim. Pouco depois da divulgação da decisão da Corte Internacional de Justiça, o grupo terrorista Hamas divulgou um vídeo que mostra 3 reféns israelenses. 2 se identificaram como militares. As vítimas dizem que estão sequestradas há 107 dias e pedem que o governo de Israel as leve de volta para casa. Também nesta sexta-feira, o Escritório da ONU para Refugiados Palestinos informou que demitiu funcionários acusados por Israel de terem envolvimento nos atentados terroristas de 7 de outubro do ano passado. Os Estados Unidos anunciaram a suspensão do financiamento ao órgão até que as alegações sejam esclarecidas. O porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas informou que Antônio Guterres ficou horrorizado com a acusação e que pediu uma investigação para garantir que qualquer funcionário que tenha participado ou sido cúmplice dos ataques seja demitido imediatamente e processado criminalmente. Terminou ontem à noite nos Estados Unidos a história longa e perturbadora da condenação de um homem à pena de morte. Em 1988, Kenneth Smith cometeu um assassinato por encomenda. No ano seguinte, a justiça decidiu que ele pagaria pelo crime com a própria vida. A defesa recorreu. Em 1992, o julgamento foi anulado depois que a defesa provou que o estado do Alabama tinha usado critérios raciais para vetar algumas testemunhas. Mas Smith nunca chegou a ser libertado. Em 1996, Smith foi julgado novamente e condenado. Os jurados recomendaram prisão perpétua. O juiz não aceitou e determinou a pena de morte. Kenneth Smith ainda passou mais 26 anos no corredor da morte até o dia da execução. Ele foi amarrado a uma maca, mas os agentes encarregados de matar o condenado não conseguiram encontrar uma veia para aplicar a injeção letal e encerraram as tentativas depois de 4 horas. As autoridades do Alabama ainda levaram mais de um ano para remarcar a data da execução do preso e com um método nunca usado antes nos Estados Unidos. Até que ontem à noite, quase 36 anos depois de Smith ter sido preso, os agentes puseram no rosto dele uma máscara para inalação de nitrogênio. Testemunhas disseram que durante a execução, o prisioneiro se e depois permaneceu consciente entre 2 e 4 minutos. O alto comissário da ONU para Direitos Humanos e a União Europeia compararam a crueldade do método de execução à tortura. O governo do Alabama declarou que ele recebeu tratamento humano. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que a menina de 12 anos, Ana Luísa Silva Gomes, foi estuprada até a morte. Davi Martins Santos, de 25 anos, levou Ana Luísa até esta casa em Belo Horizonte. Depois, a deixou na calçada. Quando o SAMU chegou, Ana Luísa estava morta. A polícia indiciou Davi por homicídio, estupro, corrupção de menores e fraude processual. Ele está preso. Um tribunal federal dos Estados Unidos condenou o ex-presidente e pré-candidato à presidência Donald Trump por difamar uma mulher de quem ele abusou sexualmente. O júri, composto por 7 homens e 2 mulheres, decidiu que Donald Trump vai ter que pagar 83 milhões e 300 mil dólares. Cerca de 410 milhões de reais à escritora Elizabeth Jean Carroll. Neste processo civil, Carroll acusou Trump de difamação, por ter declarado repetidamente que ela mentiu ao acusá-lo de abuso sexual. Na ação, Carroll argumentou que as declarações de Trump afetaram a reputação dela como jornalista e que perdeu trabalhos em emissoras de TV. Trump vai recorrer da decisão. A advogada do ex-presidente afirmou que ele só foi condenado porque é líder nas pesquisas eleitorais. The leading candidate and obvious nominee for the Republican Party. Esta foi a segunda vez que Carroll enfrentou Trump num tribunal.
Em maio do ano passado, em outro julgamento, o ex-presidente foi considerado culpado de ter abusado da escritora em uma loja de departamentos em Nova York na década de 1990 e depois difamá-la. Na época, o ex-presidente teve que pagar $5 milhões de indenização para ela. Como o crime prescreveu, Trump respondeu por abuso apenas da justiça civil e não criminal. E por isso não pode ser preso. Este foi um dos processos civis contra Donald Trump. Ele também é réu em 4 processos criminais, respondendo a 91 acusações, entre elas de tentar reverter o resultado das eleições de 2020. Ele também responde por conspiração contra os Estados Unidos, acusado de incitar a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, para impedir que o Congresso confirmasse a vitória de Joe Biden. A seguir, os 25 anos do Festival de Verão de... Um mestre da arte barroca que morreu há 150 anos está sendo homenageado por 2 cidades em Goiás. Os sinos das igrejas centenárias anunciam as homenagens a José Joaquim da Veiga Vale. A cidade de Goiás, patrimônio mundial da humanidade, se enfeitou com uma exposição a céu aberto. No altar da Igreja do Rosário, ao lado de imagens sacras, o rosto do santeiro, que esculpiu obras importantes no século XIX. Ele falece em 1874, e eu digo que ele falece como um homem. Hoje ele seria o gênio. Como tem o gênio do barroco mineiro, que foi o Aleijadinho, o Veiga Vale, ele vem como gênio do barroco goiano. A obra do escultor atravessa gerações, com características marcantes e uma assinatura presente nas mãos. Os dedos, unidos assim, formam 2 Vs, uma referência ao nome de Veiga Vale. O artista goiano desenvolveu uma técnica própria. O cozimento da madeira em ervas, nesses grandes tachos, dava mais durabilidade às obras barrocas. Mais de 220 já foram catalogadas e expostas em museus importantes, como o MASP, Museu de Artes de São Paulo. O Senhor Bom Jesus dos Passos tem cabelos humanos. Pequenas pedras de rubi dão brilho à representação das gotas de sangue. Pirinópolis, cidade onde Veiga Vale nasceu, também presta homenagens ao escultor. Na Fazenda Babilônia, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, uma capelinha guarda uma obra importante do escultor, a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Na cidade de Goiás, esculturas de acervos particulares estão expostas no Museu da Justiça. No de Arte Sacra da Boa Morte, a mostra é permanente e gratuita. De uma delicadeza sem igual. A casa do escultor, pertinho da Igreja do Rosário, pertence ainda hoje à grande família de 8 filhos e incontáveis descendentes, cheios de orgulho. Fazer um trabalho de primoroso, como ele fez, a partir de toda dificuldade, torna ele maior ainda. Neste fim de semana, o Festival de Verão de Salvador vai comemorar 25 anos com encontros musicais. Os 2 palcos principais ficam frente a frente, separados por um vão de cerca de 150 metros. Quando um show terminar num palco, o som começa a rolar do outro lado. Aqui vai bater o coração do Festival de Verão. Serão 28 atrações em 2 dias. Encontros musicais que prometem surpreender os fãs. É um momento de troca, é um momento de amor, de amizade, de harmonia, que o público presencia aqui ao vivo. Um dos shows mais esperados é o de Carlinhos Brown, com o Baiana System. Nós não somos 2 bandas separadas, nós somos uma banda, nós somos um grupo e esse coletivo ele vai aparecer. Entre outros encontros, o rap de Baco Exu do Blues, expoente da nova geração da música baiana, se junta ao pagode do Pissirico. Lulu Santos convida Gabriel Pensador. Caetano Veloso apresenta o show Transa, comemorando os 50 anos do álbum que foi um marco do tropicalismo. O Festival de Verão completa 25 anos e ganha um show especial de Ivete Sangalo, a única artista que cantou em todas as edições.
Por outro lado, o Festival de Verão é novidade para o americano CeeLo Green. Já esteve 2 vezes nos palcos do Rock in Rio, em 2017 e 2022. Ele já ganhou 5 prêmios Grammy em quase 30 anos de carreira. Uma pitada de música negra americana para essa mistura de ritmos. CeeLo Green passeia com a mesma desenvoltura pelo funk, pelo rap, pela soul music. Está em casa num festival onde o forte é a diversidade. É uma oportunidade maravilhosa para ver o mundo e de compartilhar o prazer proporcionado pela música. Eu fui convidado com muito amor e estou confiante de que o amor que eu tenho para dar vai retornar para mim, disse o cantor. E já deu para ver na passagem de som que ele vai retribuir o carinho dos baianos. No fim de semana, a Globo vai exibir os melhores momentos do Festival de Verão. No sábado, depois do Altas Horas, e no domingo, depois do BBB. O Jornal da Globo é depois de Golpista do Amor. Boa noite. Uma boa noite para você, um bom fim de semana. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Almeria e Alavés pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. E no vídeo de hoje você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre esse confronto. As principais últimas notícias da equipe do Almeria e também as últimas informações da equipe do Alavés. O Almeria, lanterna do Campeonato Espanhol, que até agora nenhuma vitória em 21 jogos, joga hoje em casa e vem em busca de um milagre para poder não ser rebaixado. Já o Alavés, que vem de 2 vitórias consecutivas e ganhou algumas posições, joga hoje fora de casa e também vem em busca da vitória para fugir cada vez mais de perto da zona de rebaixamento. Então, se você é torcedor do Almeria ou torcedor do Alavés, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos. E comenta aí embaixo seu palpite, porque o Almeria vai receber o Alavés nesta sexta-feira, no estádio dos Jogos Mediterrâneos, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. O Almeria segue o ritmo da temporada passada, quando teve que lutar contra o rebaixamento. Embora a temporada atual possa ser considerada muito pior que a anterior, deixando o clube muito próximo de ganhar o passaporte para a segunda divisão. Sem vencer nenhuma partida, o Almeria está na última posição, com apenas 6 pontos conquistados em 21 rodadas. Na última rodada, surpreendeu o Real Madrid fora de casa ao abrir 2-0, mas não resistiu à pressão e tomou a virada por 3-2. A provável escalação hoje do Almeria deve ter o Maximiliano, Pubil, Tchumi, Lázaro, Akiemi, Lope, Baba, Arribas, Puigmal, Embarba e Soares. Já pelo lado do Alavés, o Alavés enfrentou uma recepção hostil do Bilbao nas oitavas de final da Copa do Rei da Espanha, sofrendo uma derrota por 2-0. Apesar da recente vitória suada contra o Betis, que levou o time às oitavas da Copa Nacional, o revés diante do Bilbao levando a preocupações sobre a consistência do time. A resposta veio rápida. O time venceu no Campeonato Espanhol ao receber o Cádiz e construiu o placar 5 por 1-0. Dessa forma, iniciou a rodada em 12º, tem 23 pontos, mas ainda segue muito distante do G6, uma desvantagem de 12 pontos. Provável escalação do Alavés hoje deve ter o Silveira, Marim, Sedlar, Abkar, Duarte, Guevara, Blanco, Alcaim, Guridi, Rioja e De La Fuente. Como a gente já disse hoje, o Almeria é o último colocado. Em 21 jogos tem 6 pontos, nenhuma vitória, e 6 empates e 15 derrotas. Marcou 21 gols e sofreu 46, tem um saldo de menos 25. Já a equipe do Alavés, 12º colocado, 21 jogos, 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates e 10 derrotas, marcou 19, tomou 27, tem um saldo de menos 8. Na rodada passada, o Almeria foi derrotado lá no Santiago Bernabéu por 3-2. Os gols do Almeria foi do Ramazani e do Gonzalez. Pelo lado do Real Madrid, gol de Bellingham, Vinícius Júnior e Carvajal. Já o Alavés na rodada passada, jogando em casa do Mendizorota, bateu o Cádiz por 1-0 com o gol do Luiz Rioja. Na próxima rodada,
A equipe do Almeria vai jogar no estádio Mestala e vai enfrentar a equipe do Valência. O jogo marcado para acontecer sábado, dia 3 de fevereiro. Já a equipe do Alavés, em casa no estádio Mendes Zorota, vai receber a equipe do Barça. Jogo marcado para sábado, dia 3 de fevereiro. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Que vença o melhor. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.